Filmes similares Autor Orfeus para leitura 12 minutos publicado 15.12. 2020 atualizado 17.12. 2022 Green Book e uma comédia-drama biográfica americana que reuniu um número não insignificante de visualizações e encontrou seus favoritos. Os fãs de comédias dramáticas apreciam especialmente esse filme, pois ele carrega um significado profundo e mostra o outro lado da moeda. Especialmente para as pessoas que adoraram esse filme, preparamos esta seleção de filmes semelhantes a Green Book e as histórias de outras pessoas nos parecem tão perfeitas, mas não temos ideia de que, mesmo em histórias tão bonitas, há aqueles lados bastante desconfortáveis. Esse filme foi baseado em uma história real que aconteceu em 1962. O filme nos conta a história real de uma viagem pelo sul dos Estados Unidos dos personagens principais, o famoso pianista de 10 Don Shirley e um motorista comum, Tony Vallelonga. Em 1962, o segurança Tony Vallelonga, apelidado de Chatterbox, e designado para proteger um famoso músico de jazz, o afro-americano Don Shirley. O homem está saindo em turnê pelo sul dos Estados Unidos e precisa não apenas de um guarda-costas, mas também de um motorista, e essas duas posições são ocupadas por Vallelonga. Parece que não se poderia encontrar uma pessoa mais inadequada para essa missão. Tony e Rudy não conhece as maneiras mais simples de se comportar e confirma seu apelido pelo fato de praticamente não se calar. No entanto, Don Shirley acredita que esse homem será seu melhor companheiro em uma longa jornada. O guia de Chatterton e Shirley se torna o chamado Livro Verde, que marca os lugares seguros para pessoas negras. Por isso, preparamos uma seleção dos 10 melhores filmes que têm uma mensagem e pontos de enredo em comum. 1+1 Os Intocáveis, 2011, 1+1 e uma comédia dramática francesa de 2011, cujo enredo é baseado em fatos reais. O enredo é que o rico aristocrata Philippe, que ficou incapacitado depois de cair de parapente, começou a procurar um assistente, cujas funções incluíam cuidar dele. Acontece que um dos candidatos, um homem negro chamado Driss, não se sente particularmente atraído pelo trabalho, ele precisa de uma renuncia formal por escrito para continuar recebendo o auxílio-desemprego. No desenrolar da trama, Idris quem Philip contrata. Um homem com tendências criminosas, amante de maconha, mulheres e música rítmica, que desconhece completamente as boas maneiras. Seus traços de caráter são estranhos aos padrões de Philip, Driss e Rudy sem tato, mas foi sua naturalidade masculina e seu desvio dos padrões que atraíram Philip. Com o tempo, eles desenvolvem uma amizade. Qual é a semelhança entre o filme 1+1 e o filme Green Book? Uma amizade estabelecida entre os dois personagens principais, cujo caráter e princípio de vida são radicalmente diferentes. Enredo fascinante, com significado instrutivo sobre coisas como racismo, família e pontos de vista sobre a vida. Desanuviamento cômico, que está presente em todo o filme. Os personagens do filme são de nacionalidades diferentes, o que dificulta o entendimento entre eles. Espião e-mail Central Intelligence, 2016, Spy India Alf, um filme de ação e comédia estadunidense de 2016, dirigido por Rawson Marshall Turber. Estrelado por Dwayne The Rock Johnson e Kevin Hart nos papéis principais. Um encontro casual com um velho amigo leva um contador tranquilo e humilde ao mundo da espionagem internacional. Qual é a semelhança entre o filme Spy India Alf e o filme Green Book? Um filme do gênero comédia, com um enredo envolvente e falas imprevisíveis. O foco principal é a construção da amizade entre os personagens principais. Ambos os filmes têm personagens interessantes e fascinantes, e a atuação dos próprios atores é mantida em alto nível. Get Hard Fique Duro, 2015, Get Strong e um filme de comédia estadunidense de 2015, estrelado por Kevin Hart e Will Ferrell nos papéis principais. Quando o milionário James King recebe uma sentença por fraude, ele não tem escolha a não ser recorrer a Darnell Lewis, que o preparara para a prisão, durante uma sentença adiada concedida pelo tribunal. O que torna o filme Get Strong semelhante ao filme Green Book, um enredo extenso e intrigante, acompanhado de cenas interessantes e envolventes dos personagens principais.
O foco principal e a construção da amizade entre os personagens principais. Desanuviamento cômico, que está presente em todo o filme. Os personagens do filme são de nacionalidades diferentes, o que dificulta o entendimento entre eles. Shallow Little, 2019, Shallow e uma comédia americana de 2019. Jordan Sanders e uma chefe de escritório exigente e autoritária, que torna a vida de seus subordinados insuportável, mas sua assistente. E auxiliar April e quem mais sofre. Justamente quando April decide deixar o emprego, Jordan acorda no corpo de uma criança de 13 anos, e o futuro de sua empresa é ameaçado. A situação exige uma ação decisiva, mas ninguém dá ouvidos a uma adolescente, então Jordan tem de pedir a ajuda de April, tornando a chefe de fato da empresa, enquanto ela mesma precisa voltar para a escola. O que torna o filme Shallow semelhante ao filme Green Book? Um filme sobre um sonho, sobre querer provar ao mundo que você é capaz de ir contra as regras, criando sua própria história e realidade. Um clima cômico, com a presença de um bom senso de humor. Um enredo fascinante com uma reviravolta incomum. A mensagem principal e a constatação da solidão e da falta de vivacidade na vida do personagem principal. Um filme sobre carreira e o outro lado da moeda. The Help, 2011, The Maid e um filme de drama dirigido por Tate Taylor, lançado em 2011. Estrelado por Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone, Bryce Dallas Howard e Jessica Chastain nos papéis principais. O filme se passa na década de 60, na pequena cidade de Jackson. Os negros são praticamente privados de direitos. Para ganhar a vida de alguma forma, os homens fazem trabalhos pesados e as mulheres têm de trabalhar como empregadas dos ricos. Depois de concluir seus estudos, Skeeter retorna à cidade. Em casa, ela fica sabendo que a empregada Constantine os deixou, mas ninguém lhe diz o motivo. Skeeter sempre sonhou em se tornar uma escritora e logo escreve o livro The Maid, que instantaneamente ganha popularidade e se torna um best-seller. Como o filme The Servant e semelhante ao filme Green Book, o principal tema em voga naquela época é o racismo e a desigualdade entre nacionalidades. Um filme sobre um sonho, sobre querer provar ao mundo que você é capaz de ir contra as regras, criando sua própria história e realidade. Um filme com a participação de afro-americanos. Ambos os filmes têm personagens interessantes e fascinantes, e a atuação dos próprios atores é mantida em alto nível. Um enredo fascinante com uma reviravolta incomum. Selma, 2011, Selma e um filme histórico de 2011 baseado em fatos reais, um drama. Selma é uma pequena cidade no estado do Alabama, na qual ocorreu a marcha de protesto mais brutal da história dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu em 1965, quando os direitos dos negros eram oprimidos e discriminados de todas as formas possíveis. No centro da trama, a luta de Martin Luther King pelos direitos das pessoas. O governo tentou por todos os meios reprimir os protestos, mas mesmo apesar das prisões em massa e da intimidação constante, a população negra do país continuou a reivindicar seus direitos, inclusive o direito de votar nas eleições, que eles simplesmente não tinham. Sob a liderança de Martin Luther King, uma marcha de protesto foi organizada como uma forma de dizer que eles estavam fartos da violência, dos assassinatos por motivos raciais e da privação de direitos. Qual é a semelhança entre o filme Selma e o filme Green Book? Assim como o filme Green Book, é baseado em fatos reais. Um filme sobre racismo, ódio racial e a negação de direitos aos negros. Uma reviravolta reveladora e intrigante que carrega um significado distinto. O foco principal e o tema de que todas as pessoas são iguais em seus direitos. Ambos os filmes têm personagens interessantes e fascinantes, e a atuação dos próprios atores é mantida em alto nível. The Book List, 2007, Until We Played The Book List e um filme de 2007 dirigido por Rob Reiner a partir de um roteiro de Justin Zaka. A trama é centrada em dois pacientes terminais com câncer, Nicholson e Freeman, que desejam realizar todos os desejos de uma lista que fizeram antes de morrer. Um mecânico comum, Carter Chambers, e o bilionário Edward Cole não parecem ser nada parecidos. Mas um dia eles percebem que têm muito em comum.
No hospital, descobrem que estão doentes e que não lhes resta muito tempo de vida. Em um acesso de raiva, Carter joga fora a lista de coisas que gostaria de fazer antes de morrer. Mas Edward pega a lista, completa alguns de seus desejos e sugere que Chambers se junte a eles para realizar a intenção. Qual é a semelhança entre o filme Till We Played the Box e o filme Green Book? Um filme com a participação de afro-americanos. No decorrer da história, desenvolve-se uma amizade entre os personagens principais, que têm personalidades opostas, mas há um objetivo comum que une os personagens. Um estilo cômico que perdura por todo o filme. Um filme sobre um sonho, sobre querer provar ao mundo que você é capaz de ir contra as regras, criando sua própria história e realidade. Um enredo extenso e intrigante, acompanhado de cenas interessantes e envolventes dos personagens principais. O Banqueiro The Banker, 2020, The Banker e um filme dirigido por George Nolfi, um drama baseado em fatos reais. Os empresários afro-americanos Burner Road e John Morris decidiram entrar na esfera financeira do país, fundar seu próprio banco. No entanto, em 50 anos nos Estados Unidos, as restrições raciais para pessoas de pele escura constituem um obstáculo intransponível no caminho para qualquer patamar. Mas isso não impediu dois cavalheiros excêntricos e eles elaboraram um plano para gastar o sistema estatal. O que torna o filme Banquer semelhante ao filme Green Book, um filme sobre um sonho, sobre querer provar ao mundo que você é capaz de ir contra as regras, criando sua própria história e realidade. Uma história sobre racismo, ódio racial e a violação dos direitos dos negros. Assim como o filme Green Book, e baseado em fatos reais. Um enredo extenso e intrigante, acompanhado de cenas interessantes e envolventes dos personagens principais. Hey, 2004, Hey e um drama biográfico de Taylor Hackford. Trata-se de uma história sobre o destino do famoso e grande compositor e músico americano chamado Ray Charles. A vida de Ray desde a infância não é muito boa, pobreza, perdas, cegueira, conexão com drogas e muitos outros problemas o aguardam no caminho. A única coisa que o salva dessas dificuldades, que estão ficando cada vez mais difíceis de superar, é a música. Ray tem um talento excelente e único, graças ao qual ele se realiza com sucesso no mundo da música. Como o filme Ray é semelhante ao filme Green Book, um filme sobre o amor do personagem principal pela música. Um enredo conduzido pelo protagonista que é constantemente visitado por dificuldades e tarefas difíceis. O filme baseado em fatos reais, com uma mensagem sobre sonhos e o caminho até eles. Um enredo extenso e intrigante, com cenas interessantes e envolventes do personagem principal. Escola Noturna Night School, 2018, Escola Noturna, os personagens principais desse filme são adultos com pouco mais de 30 anos. Devido a uma série de circunstâncias, todos eles, em algum momento, não puderam obter um certificado escolar. Depois de crescerem e perceberem que a educação os ajudará a se realizarem melhor na vida, esses homens e mulheres decidiram voltar às carteiras novamente. A atitude dos heróis em relação aos estudos é diferente, alguns se irritam com a obrigação de aprender algo novamente e fazer exames. Outros veem isso como uma chance de retornar a uma juventude um pouco esquecida, imprudente e cheia de esperança. Qual é a semelhança entre o filme Night School e o filme Green Book? Ambos os filmes têm personagens interessantes e fascinantes, e a atuação dos próprios atores é mantida em alto nível. Desanuviamento cômico, que está presente em todo o filme. Um filme com a participação de afro-americanos. Um enredo extenso e intrigante, acompanhado de cenas interessantes e envolventes dos personagens principais. Se não houver nenhum filme ou série de TV que seja parecido com o filme Green Book, escreva nos comentários e eu completarei esta lista.